Eu quero que você imagine uma coisa comigo. Imagina uma estação de rádio, uma daquelas antigas com antena enorme, transmissor potente, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa estação nunca para, nunca desliga, nunca entra em modo de espera. Ela está sempre transmitindo alguma coisa, sempre mandando um sinal para o mundo. Agora eu quero que você entenda uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga tudo. A sua cabeça é essa estação de rádio. Ela está transmitindo agora, nesse exato segundo. Ela estava transmitindo enquanto você dormia, enquanto você acordava, enquanto você tomava café, enquanto você assistia vídeo. Ela nunca para. E o sinal que ela manda determina o que você atrai, o que você repele e, principalmente, o que fica na sua vida. E é exatamente por isso que eu preciso te falar sobre um comando. Um comando mental específico que separa as pessoas que constroem riqueza duradoura das pessoas que têm lampejos de dinheiro que somem como fumaça. Porque o problema da maioria não é ganhar. E manter depende de um sinal que a sua cabeça transmite sem que você perceba. Deixa eu te dar um exemplo para isso ficar concreto. Pensa em duas pessoas. As duas ganham a mesma quantia. Digamos, R$ 20.000 extras num mês. Caiu de um projeto, de uma venda boa, de um bônus, tanto faz. A mesma quantia, duas pessoas. A pessoa A recebe os 20.000 e a primeira coisa que sente é medo. Medo de perder. Medo de que nunca mais venha. E o que ela faz com o medo? Gasta rápido. Porque o cérebro dela diz, isso é temporário, aproveita antes que acabe. E em 2 semanas sumiu. A pessoa B recebe os mesmos 20.000 e sente uma coisa diferente. Sente que aquilo é normal, que faz parte, que é só o começo. E o que ela faz? Posiciona o dinheiro, investe, direciona. Porque o cérebro dela diz, isso é o padrão, administra, mesma quantia. Resultado completamente oposto. A diferença não está no dinheiro, está no sinal que cada cérebro transmitiu no momento em que o dinheiro entrou. E é aqui que a coisa fica profunda. O seu cérebro não é só uma estação transmissora, ele é ao mesmo tempo uma estação receptora. Ele transmite e recebe simultaneamente. Ele manda sinais para o mundo e capta sinais do mundo. E existe uma lei que governa esse mecanismo. Você só capta aquilo que é compatível com o que você transmite. É igual rádio. Se a sua estação transmite na frequência 93, você só sintoniza o que está na 93. Pode ter uma oportunidade incrível passando na frequência 105. Você não vai captar. Não porque a oportunidade não existe, mas porque o seu receptor não está sintonizado nela. Já aconteceu com você de alguém te mostrar uma oportunidade óbvia e você não ver? De um amigo te falar de um negócio, de um investimento, de uma possibilidade, e você olhar e pensar, isso não é para mim? E aí, meses depois, você descobre que aquilo deu muito certo para outra pessoa, que viu, que captou, que agiu. Você não era mais burro que essa pessoa, não era menos capaz. Você estava numa frequência diferente. O seu receptor estava sintonizado em outra estação. E aquele sinal simplesmente passou por você como se não existisse. Isso acontece o tempo inteiro, literalmente o tempo inteiro. E a maioria das pessoas nem desconfia que está acontecendo. Vive num mundo cheio de oportunidades e capta zero, porque o transmissor está mandando sinal de escassez e o receptor está configurado para captar só o que combina com escassez. Problemas, obstáculos, falta, limitação. É um ciclo que se alimenta sozinho, e quanto mais tempo você fica nele, mais real ele parece. Porque o cérebro encontra evidências do que ele procura. Sempre. Se ele procura motivos para tudo dar errado, ele acha. Se ele procura motivos para tudo dar certo, ele acha também. Não é pensamento positivo, é engenharia de foco. Agora, aqui é onde eu preciso ser brutalmente honesto com você. Porque a maioria dos conteúdos sobre esse assunto vem de uma ideia bonita e vazia. Pense positivo e o dinheiro vem. Repita uma frase bonita na frente do espelho toda manhã e a riqueza aparece. Isso. Não. Funciona. Não funciona porque é superficial demais.
É como tentar mudar a estação de rádio girando o botão uma vez de manhã e passando o resto do dia na estação antiga. Você acorda, faz sua afirmação bonitinha de 30 segundos e nas outras 23 horas e 59 minutos do dia, a sua cabeça está transmitindo medo, dúvida, preocupação, reclamação, inveja, frustração. 30 segundos de abundância contra quase 24 horas de escassez. Quem você acha que ganha essa disputa? O comando mental que faz a riqueza ficar não é um pensamento, é um estado. E existe uma diferença enorme entre os dois. Pensamento é passageiro. É aquele flash que cruza a cabeça e vai embora. Você pensa em dinheiro e 2 segundos depois está pensando no que vai jantar. Estado é permanente. É a temperatura da sua programação interna. É o que está rodando em segundo plano mesmo quando você está fazendo outra coisa. É o sistema operacional, não o aplicativo. Quando eu falo de comando mental, eu estou falando de mudar o sistema operacional, não de abrir um aplicativo de vez em quando. E como é que se muda o sistema operacional da cabeça? Eu vou te mostrar o processo. E não é um processo complicado, é um processo simples. Mas simples quer dizer que as instruções são claras. Fácil é outra história. Porque executar isso exige uma coisa que a maioria das pessoas não tem: consistência brutal. O primeiro componente do comando é a repetição intencional. E aqui eu preciso explicar o que eu quero dizer com repetição. Porque não é o que você está pensando. Não estou falando de repetir uma frase. Estou falando de repetir um estado emocional. A diferença é fundamental. Quando você repete uma frase sem sentir nada, é ruído. O cérebro ignora, ele não processa palavras vazias. Mas quando você repete uma frase ou uma imagem, ou um cenário, e sente a emoção daquilo no corpo, o cérebro registra como experiência real. E experiência real altera a programação. Toda vez. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem um cara que eu acompanhei a trajetória. Ele era gerente de uma loja, ganhava por volta de R$ 6.000, queria ter o próprio negócio, queria faturar na casa dos 100 mil por mês. Ele tentou de tudo: curso, mentoria, plano de negócios, e nada saía do papel. Porque toda vez que ele sentava para planejar, uma voz dentro dele dizia: quem é você para ganhar 100 mil por mês? Você é filho de pedreiro. Você mal terminou a faculdade. Você não conhece ninguém. E essa voz não era dele. Era do pai, da mãe, dos professores, dos colegas, de todo mundo que programou a estação de rádio dele durante 30 e tantos anos. E toda vez que ele tentava mudar a frequência, a programação antiga puxava de volta. Sabe o que mudou? Ele começou a fazer uma coisa toda noite antes de dormir. Não era meditação, não era oração. Era o que eu chamo de ensaio mental carregado. Ele deitava na cama, fechava os olhos e por 10 minutos se colocava dentro de um cenário específico. Ele via o escritório do negócio dele, via as paredes, a cor, os móveis, via a tela do computador mostrando o faturamento do mês, via os funcionários trabalhando, via a conta bancária, mas o mais importante, ele sentia o orgulho, sentia a segurança, sentia a calma de quem sabe que o dinheiro está entrando. Sentia como se já tivesse acontecido. E fazia isso toda noite, sem exceção, toda noite. Nos primeiros 30 dias, nada mudou na vida externa dele. Nada. Ele continuava no mesmo emprego, mesmo salário, mesma rotina, mas algo começou a mudar dentro. A voz que dizia quem é você para ganhar 100 mil ficou mais baixa. Não sumiu, ficou mais baixa. E uma outra voz, nova, começou a surgir. Uma voz que dizia, e por que não? Nos 60 dias seguintes ele começou a ver coisas que não via antes. Uma oportunidade de fornecedor que sempre existiu, mas que ele nunca tinha percebido. Uma conversa com um colega que revelou um mercado inexplorado. Um contato antigo que mandou mensagem do nada oferecendo parceria. Coincidências? Não. Frequência. O receptor dele mudou de estação. Começou a captar o que sempre esteve ali, mas que ele não tinha capacidade de sintonizar. Em 8 meses ele abriu o negócio. Em 14 meses estava faturando acima dos 100 mil. E a coisa mais interessante, ele não sentia que era extraordinário.
Sentia que era normal, porque tinha passado meses ensaiando aquilo internamente. Quando chegou no mundo externo, era só uma confirmação do que já existia na cabeça dele. O sistema operacional já tinha sido atualizado. Agora, o segundo componente do comando é a proteção. E esse aqui é o que a maioria ignora, e é o motivo pelo qual tanta gente começa a mudar, e depois regride. Você pode estar construindo uma nova frequência com todo o cuidado do mundo. Ensaio mental toda noite. Estado emocional calibrado. Receptor afinando para a nova estação. E aí você senta numa mesa de almoço com pessoas que passam 2 horas reclamando de tudo. Ou você abre rede social e consome 40 minutos de conteúdo que te deixa ansioso, com inveja, com raiva. Ou você liga para um familiar que em 5 minutos te lembra de todas as razões pelas quais você não deveria sonhar grande. O que aconteceu? Contaminação de frequência. Você trabalhou 10 minutos para subir e levou 40 minutos de interferência que puxou de volta. A proteção não é isolamento. Não estou falando para você cortar todo mundo da sua vida e virar eremita. Estou falando de gestão consciente de entrada. O que entra na sua cabeça não é neutro. Nunca. Cada conversa, cada conteúdo, cada notícia, cada interação é um sinal que entra no seu receptor e influencia a frequência que você transmite. Você não gerencia isso, outra pessoa gerencia. E essa outra pessoa não se importa com o seu futuro financeiro. O terceiro componente é o mais poderoso e mais subestimado de todos. A palavra. O que você fala. O que você diz em voz alta. Presta atenção nisso porque a maioria das pessoas não percebe o veneno que sai da própria boca todos os dias. Quantas vezes por dia você diz coisas como: eu não tenho dinheiro para isso, tá tudo caro. Isso é muito para mim. Eu não sei, não vai dar certo. Cada uma dessas frases é um comando. Cada vez que você declara isso em voz alta, a sua cabeça processa como instrução. E obedece. Ela vai buscar evidências de que você não tem dinheiro, de que está tudo caro, de que é muito para você. E encontra. Sempre encontra. Porque é isso que ela foi mandada a procurar. Eu acompanhei uma empresária que tinha um negócio de decoração de eventos. Faturava bem, na casa dos 35 mil por mês, mas não passava disso. Estava travada nesse número há 2 anos. E quando eu comecei a prestar atenção no que ela falava no dia a dia, ficou claro. Ela repetia constantemente: o mercado está difícil, cliente não quer pagar, não tem como crescer mais nessa cidade, minha equipe não dá conta. Cada frase era um comando direto para o cérebro dela. Mantenha esse teto, não passe de 35 mil. Isso é o máximo que esse contexto permite, que eu pedi para ela. Uma coisa simples, mas brutal. 7 dias sem uma única frase negativa sobre o negócio. 7 dias. Toda vez que a vontade de reclamar viesse, ela tinha que substituir por uma declaração do que queria. Em vez de o mercado tá difícil, ela dizia: eu estou encontrando formas novas de vender. Em vez de cliente não quer pagar, ela dizia: eu atraio clientes que valorizam qualidade. Parece bobo. Eu sei que parece bobo. E ela achou bobo também nos primeiros 2 dias. No terceiro dia, ela ligou para mim assustada. Disse que tinha recebido 2 ligações de clientes novos que encontraram ela por indicação. Coisa que não acontecia há meses. Eu disse: não é mágica. É frequência. Você mudou o sinal que transmite. O receptor captou diferente. As pessoas ao redor captaram diferente. O sistema inteiro responde quando o transmissor muda. Em 3 meses, ela estava faturando 52 mil. Mesmo mercado, mesma cidade, mesma equipe. O que mudou foi o sinal. O comando que a cabeça dela transmitia mudou. E o mundo respondeu de acordo. Agora eu quero juntar os 3 componentes e te dar algo prático. Algo que você pode começar hoje. Eu chamo isso de protocolo de frequência. E eu mapeei esse processo inteiro, com mais profundidade, no material que está no primeiro link aqui na descrição. Mas o essencial é isso. Toda manhã, antes de olhar o celular, antes de abrir rede social, antes de falar com qualquer pessoa, você senta em silêncio por 5 minutos. Apenas e nesses 5 minutos, você faz 3 coisas. Primeiro, declara em voz alta, com intenção:
3 afirmações sobre quem você está se tornando. Não quem você quer ser, quem você está se tornando. A diferença é sutil, mas essencial. Eu quero ser rico é desejo. Eu estou construindo riqueza é comando. Segundo, visualiza com emoção uma cena específica do futuro que você está construindo. Não genérica, específica, com cor, som, textura, cheiro. 30 segundos de imersão emocional real valem mais que 30 minutos de pensamento vago. Terceiro, identifica a primeira ação do dia que está alinhada com essa versão de você, não a maior ação. A primeira, a que você vai fazer nas próximas 2 horas, toda noite antes de dormir, ensaio mental carregado, 10 minutos, cenário completo, emoção real, como se já tivesse acontecido. Isso é a última informação que o seu cérebro processa antes de dormir. E durante o sono, ele trabalha em cima disso. Organiza, conecta, cria caminhos. Você dorme na frequência certa e acorda na frequência certa. Durante o dia, proteção ativa. Monitora o que entra. Conversa que puxa para baixo, você limita. Conteúdo que gera ansiedade, você corta. Notícia que não te leva a lugar nenhum, você desliga. E monitora o que sai, as palavras que você fala, as declarações que você faz. Cada vez que pegar uma frase de escassez saindo da boca, substitui. Não engole. Substitui em voz alta. Isso treina o cérebro a operar na nova frequência mesmo sob pressão. E aqui vem a parte que ninguém fala. A parte que separa quem realmente muda de quem fica no ciclo de tentar e desistir. A sustentação. Porque fazer isso por uma semana qualquer pessoa faz. Fazer por um mês, talvez metade faz. Fazer por 90 dias consecutivos sem parar, quase ninguém faz. E é exatamente nos 90 dias que a transformação real acontece. Porque nos primeiros 30 dias, você está lutando contra a programação antiga. A estação velha não quer perder a frequência. Ela puxa, ela interfere, ela manda estática. Você vai ter dias em que acorda e a voz antiga está gritando. Dias em que parece que nada mudou. Dias em que você se sente idiota fazendo o protocolo. Isso é normal. É o transmissor antigo em modo de resistência. Entre os 30 e os 60 dias, a resistência diminui. Não some, mas diminui. Porque a nova frequência já tem consistência suficiente para competir com a antiga. Você começa a notar coisas. Pequenas mudanças. Uma conversa diferente. Uma oportunidade que antes você não teria visto. Uma decisão que você toma com uma segurança que não tinha antes. São sinais de que a frequência está mudando. A maioria das pessoas não reconhece esses sinais porque são sutis, mas são reais. Entre os 60 e os 90 dias, acontece algo que eu chamo de virada de frequência dominante. É o momento em que a nova estação se torna mais forte que a antiga. O padrão novo vira o padrão. Não é mais esforço, é identidade. Você não precisa mais se lembrar de pensar em abundância, porque abundância já é a frequência padrão do seu cérebro. E quando isso acontece, o mundo ao redor começa a se reorganizar de uma maneira que parece quase assustadora. Oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Decisões que antes pareciam difíceis ficam óbvias. Não é coincidência. É o receptor captando o que sempre esteve ali, mas que a frequência antiga bloqueava. Eu vou te contar uma última história que ilustra isso de um jeito que você vai levar com você. Um cara de 7 anos trabalhava em obra, pedreiro. Ganhava por volta de R$ 2.500 por mês. Vivia apertado. E esse cara, por algum motivo, começou a assistir conteúdo sobre desenvolvimento e sobre riqueza. E uma coisa pegou na cabeça dele. A ideia de que ele estava transmitindo, que a cabeça dele mandava sinal o tempo inteiro. E ele olhou para a própria vida e pensou, se eu estou transmitindo, o que eu estou transmitindo? E a resposta doeu. Ele transmitia que era pobre, que aquilo era o máximo que conseguia, que pessoas como ele não ficavam ricas. E ele decidiu mudar o sinal. Não largou o emprego, não fez nenhum movimento externo drástico. Mas toda noite, depois de chegar cansado da obra, ele sentava por 10 minutos e se via dono de uma pequena empresa de reformas. Via os clientes,
Via os projetos. Via o dinheiro entrando. Sentia a dignidade de ser o dono. E de manhã, antes de sair para a obra, declarava em voz alta: eu estou construindo o meu negócio. Eu sou capaz de mais. Os filhos achavam que ele estava ficando doido. A esposa não entendia. Mas ele não parou. 3 meses depois, na obra onde ele trabalhava, o dono do imóvel viu o trabalho dele e perguntou se ele fazia reforma particular. Ele disse sim. Nunca tinha feito sozinho, mas disse sim. Fechou o primeiro serviço por R$ 4.000. Fez no fim de semana. Fez bem feito. O cliente indicou para outro, que indicou para outro. Em 6 meses, ele tinha uma fila de espera de 3 meses para reformas. Em 1 ano, tinha 2 funcionários e um faturamento de 18.000 por mês. Ele mudou de estação. O sinal que ele mandava mudou. E o mundo respondeu. Mas aqui é onde eu quero que você preste muita atenção. O mais impressionante dessa história não é que ele cresceu, é que ele manteve. 2 anos depois, quando eu soube da última atualização, ele estava faturando 32.000 por mês. Não tinha explodido e caído. Tinha crescido e se mantido. Por quê? Porque o comando não era momentâneo. Era sustentado. A frequência nova tinha virado o padrão. O sistema operacional tinha sido atualizado de verdade. Não era mais um aplicativo que ele abria de vez em quando. Era o modo como a cabeça dele funcionava. 24 horas por dia. E esse é o segredo que ninguém quer ouvir. Porque todo mundo atalho. Todo mundo quer o truque rápido, a afirmação mágica. O pensamento que muda tudo da noite para o dia. E eu tô aqui te dizendo, não existe. O que existe é um processo. Um processo de repetição intencional, proteção ativa e declaração consciente que, mantido por tempo suficiente, reprograma o transmissor da sua cabeça. Muda o sinal. Muda a frequência. Muda o que você transmite e, portanto, muda o que você recebe. A riqueza não é um evento. Riqueza é uma frequência. É o sinal que a sua cabeça transmite de forma contínua e sustentada. E quando esse sinal é de abundância, de capacidade, de merecimento real construído em cima de trabalho e preparação, a riqueza não só vem, ela fica, porque encontrou um transmissor que fala a língua dela, um receptor que está sintonizado nela, uma estação que não muda de frequência a cada obstáculo que aparece. Esse é o comando. Não é uma frase, não é um mantra, é um estado sustentado que se torna identidade. E quando se torna identidade, não tem força no mundo que tire de você. Porque não é mais algo que você faz, é algo que você é. E o que é você mantém, sempre. A partir de hoje, você tem uma escolha. Continuar transmitindo no automático, na frequência que outras pessoas programaram na sua cabeça, captando os resultados que essa frequência permite. Ou assumir o controle do transmissor, mudar o sinal, proteger a nova frequência. Sustentá-la com a teimosia de quem sabe que do outro lado dessa consistência tem uma vida que você ainda não consegue ver, mas que já pode sentir. O comando é simples, a execução é diária e o resultado é permanente. Faz a escolha e faz agora, porque a estação não espera. Ela está transmitindo neste segundo. A questão é se você vai continuar deixando outra pessoa escolher a frequência, ou se, a partir de agora, o controle é seu.